Muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado mesmo. Sou Antônio Carlos Lima e eu quero agradecer a presença de vocês, lembrando que as conversas sobre Jesus, o Cristo, não é um curso, né? Não são, as conversas, né? Não são um curso. Eu não sou um professor designado. Aqui é uma boa conversa mesmo, entre amigos, entre irmãos, nós possamos conversar, possamos aprender juntos mais sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre sua missão e sua vida, a vida e a missão de Jesus como o Cristo. Essas nossas lives aqui são baseadas no livro Jesus o Cristo, de James E. Talmage, e também nas Escrituras Sagradas. O acesso aqui é completamente livre, completamente gratuito, e depois que nós temos o ao vivo aqui, nós temos o gravado lá no YouTube, tá? No YouTube Antônio Carlos Lima SE, é o nosso canal do YouTube. Aqui no meu Instagram fica registrado o link para vocês irem para lá, para o YouTube. Gente, eu sempre digo, eu vou dizer sempre a cada sessão nossa aqui, a cada conversa nossa aqui, as conversas sobre Jesus Cristo não substituem as aulas dominicais, não substitui o programa de estudo do Evangelho regular da igreja, não substitui, não é para substituir, tá? Aqui é só uma boa conversa sobre o que nós aprendemos sobre Jesus Cristo, só isso, tá? Mas por favor, vão para as suas aulas, da escola dominical, das organizações, dos quórums, do instituto, seminário e tudo mais. Isso é muito importante de ser lembrado sempre, tá? Nós já estudamos aqui nas semanas passadas sobre Jesus Cristo desde a pré-existência, quando ele já era um Deus, até o seu batismo, e logo depois do batismo, o período em que ele se isolou por 40 dias para fazer um jejum, para orar, para dali obter mais conhecimento sobre o Salvador, sobre sua missão como Salvador da humanidade. Eu lembro que no nosso encontro passado, na nossa live passada, eu convidei todos a que orem, jejuem, para que possam ter também essa experiência que o Salvador teve de receber instruções do alto, por meio do jejum, por meio da oração. E eu quero convidar vocês hoje a terem atenção com o que foi tratado aqui, a compartilharem seus sentimentos, suas impressões espirituais aqui no nosso chat. Quero convidá-los também a compartilharem comentários sobre o que estiver sendo dito aqui e também suas perguntas a respeito desse assunto, tá bom? Uma boa conversa pressupõe que as duas partes falem. Então, isso aqui não é um monólogo, não é uma palestra. As duas partes falam, eu falo aqui e vocês falam por meio do chat, tá bom? Muito bom. Eu quero lembrar hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Jesus o Cristo, da Judeia para a Galileia. Quero lembrar, colocar aqui primeiro um contexto geográfico sobre esse momento do ministério do Salvador Jesus Cristo. Israel é dividido em algumas regiões, né? O país Israel é dividido em algumas regiões. As maiores, as mais conhecidas são a Judeia e a Galileia. Tem outras, tem a Pérea, tem Decápolis, mas elas ficam do outro lado do Rio Jordão. Do lado do Rio Jordão, que fica próximo ao mar, a Judeia, ficam a Judeia e a Galileia. Tem a Samaria fica dentro da região da Judeia e fica entre a Judeia e a Galileia. A Judeia fica ao sul, a Galileia fica ao norte, tá? E entre a Judeia e a Galileia fica a Samaria. Essa era uma razão porque os judeus muitas vezes contornavam, quando iam da Judeia para a Galileia, ou vinham da Galileia para a Judeia, para não passarem pela Samaria, que seria o caminho mais rápido, o caminho mais simples, mais fácil, direto. Eles contornavam para não andarem ali,
porque judeus e samaritanos eram inimigos, eles não se davam bem, não era amistosa a relação deles. E eles então contornavam. Na Judéia estamos falando aqui do contexto daquela época, e até hoje é assim, mas estamos remetendo aqui ao contexto daquela época de Cristo, tá? Na Judéia estão os centros mais importantes do país. Jerusalém estava ali, Jericó estava ali, Belém estava ali. Mas na Galileia, ao norte, estavam centros ou as cidades menores, quase vilas, algumas delas. Nazaré, quem lembra da frase que foi dita, né? Pode vir algo bom de Nazaré, de tão pequeno que era. Caná, que nós vamos falar hoje, era uma cidadezinha pequena, vizinha de Nazaré. Então, a Galileia era tida como uma região de camponeses, de pessoas sem instrução, era o interior, bem interior. A Judéia não, era o lugar da intelectualidade, era o lugar que tinha as pessoas que tinham vamos dizer assim, uma ascensão social maior. E Jesus Cristo nasceu na Judéia, ele nasceu em Belém, que ficava na Judéia. Os pais moravam na Galileia, em Nazaré. Mas eles fizeram a viagem até Belém para que ele nascesse em cumprimento da profecia. Já falamos sobre isso aqui, no passado. Depois foram para o Egito e quando retornaram, queriam ir para Belém, mas o anjo mandou eles irem para Nazaré, para a Galileia, ele disse. E eles foram para a Galileia, foram para Nazaré, que era o lugar onde eles estavam assentados ali, era a cidade deles. E ali eles viveram, e o Salvador viveu ali em Nazaré a maior parte da vida dele. Até os 30 anos, aquela era a região em que ele vivia. E nós sabemos que eles foram a Jerusalém, ou seja, foram da Galileia para a Judéia, sempre na festa da Páscoa. Falamos sobre isso semana passada. Mas a área dele era a Galileia. Tanto que ele recebeu o nome de Galileu. Ele era o Galileu. E depois ele foi até a Judéia de novo para ser batizado por João. João estava batizando no Jordão. O Jordão é um rio que começa lá na Galileia e termina na Judéia. Ele atravessa a Galileia, margeia, né? E depois ele forma um grande lago gigantesco, que é o chamado de Mar da Galileia. Não é mar, é um lago, mas é imenso, né? Por isso que chama de mar. E depois ele sai de novo, ele sai em um ponto, cria o lago, e do outro lado ele sai e continua como rio. E descendo lá na Judéia, ele deságua no Mar Morto. E João batizava ali já em Betabara, que já é perto ali do Mar Morto. E ali foi onde Jesus Cristo foi batizado, aos 30 anos de idade. E quando ele estava ali, ele foi batizado, ele ficou por ali uns dias, né? Foi passar os 40 dias no deserto da Judéia, que fica mais ao sul um pouco, próximo do Mar Morto. E depois ele foi então para andar ali, e João viu o Salvador Jesus Cristo. João já tinha pregado sobre ele muito, já tinha falado dias antes sobre a presença dele, e dando pressão de testemunho dele para os fariseus que foram inquirir João. Mas ele, em um dado momento, viu o Salvador passando e estava com 2 discípulos, João estava com aqueles 2 discípulos. Os 2 discípulos eram André e João. E João Batista, naquele momento, disse aos 2 discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aqueles seguidores
decidiram então seguir Jesus Cristo. Aqueles seguidores de João Batista, os discípulos de João Batista, agora estavam se tornando discípulos de Jesus Cristo. E eles ficaram tão impressionados com o testemunho de João Batista que eles não pensaram em nada, só seguiram Jesus Cristo. E a resposta de Jesus Cristo para eles foi: vinde e vede. Que é o mesmo que o Salvador Jesus Cristo fala a todos nós. Ele nos convida a vir e ver, a ir até Ele e ver. Venha e veja o que eu estou fazendo, veja o que eu posso fazer na sua vida, o que eu já estou fazendo na sua vida. Ele então convidou aqueles discípulos. André ficou tão feliz que foi logo buscar seu irmão, Simão, e disse a seu irmão: encontramos o Messias. Eles eram homens que sinceramente buscavam seguir a Deus, de acordo com os ensinamentos que tinham da sua religião da época, do judaísmo. E ele disse: encontramos o Messias. E o Salvador disse a Simão que ele passaria a se chamar Cefas. Mais tarde deu o nome de Pedro, que é a mesma coisa. Ele confirmou aquele nome. E as Escrituras dizem que tanto André quanto João quanto Pedro, que eram pescadores, largaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. E então Jesus Cristo seguiu em uma viagem rumo a Galileia. Ele tinha estado aquele período ali na Judéia e agora ele estava indo para a Galileia. E os seus discípulos foram com ele, aqueles 3 primeiros discípulos: André, João e Pedro. Nós não sabemos se outras pessoas estavam acompanhando ele. As Escrituras não falam nada sobre isso, nada. Sabemos pelas Escrituras que foram os 3 discípulos, seguiram ele. E ele foi andando então naquele caminho. A viagem era longa, gente, a viagem era muito longa. Entre a Judéia e a Galileia, a distância, a depender de onde você partia para onde você ia, podia chegar a quase 200 quilômetros de distância. É muito grande a distância. Nós estamos falando de um terreno árido, nós estamos falando de um terreno pedregoso, estamos falando de um terreno montanhoso, com muitas subidas e descidas. Nós estamos falando de dias de viagem, a pé. Não foi fácil. O Salvador Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério, esquadrinhou praticamente todo o território de Israel. De norte a sul, de leste a oeste, ele varreu praticamente todo aquele território, dos 2 lados do Jordão. E ali nós podemos ver, nessa realidade, nós podemos ver todo o sacrifício físico que o Salvador Jesus Cristo fez para cumprir a sua missão na terra. O esforço físico foi gigantesco. Não foi só lá no Getsêmani, quando ele sofreu uma pressão e uma dor absurda. Não foi só lá na cruz, quando o seu corpo dolorido, machucado, pendia daquele madeiro. Mas no seu dia a dia, viajando naquelas estradas poeirentas, com pouca água, com muito sol, por quilômetros, centenas de quilômetros, ele pagou um preço alto para alcançar. Imagine andar 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros praticamente, andando. Não tinha estrada, não tinha ponto de apoio. Que nós tenhamos gratidão por todo o sacrifício que o Salvador fez durante todo o seu ministério,
Gratidão imensa pelo sacrifício expiatório que ele fez, mas também pelo sacrifício que ele fez a cada dia do seu ministério. Porque a gente tem a tendência para olhar só para aquele momento maior, de qualquer situação, não é sobre o Salvador Jesus Cristo só. Aquele momento maior da vida de alguém. Ah, quando isso aconteceu, mas você tem que olhar no dia a dia. No dia a dia, é uma pessoa fiel. No dia a dia, o quanto essa pessoa tem suportado de desafios. Todos nós temos o nosso dia a dia de enfrentar os nossos desafios. E precisamos dar a nossa cota de sacrifício no dia a dia. Pode ser para fazer uma visita a alguém, a um irmão que precisa, ministrar com mais devoção, no dia a dia. Não são só nos momentos gloriosos. E ali ele foi, naquela estrada poeirenta. E a Escritura diz que no caminho ele encontrou um outro homem, chamado Filipe. E disse a Filipe: segue-me. Olha aí mais uma vez o convite. Segue-me. E mais para frente, ainda no caminho, Filipe encontrou um amigo dele, Natanael. E disse a Natanael: venha, Natanael, vê o que nós encontramos. Quem nós encontramos? Encontramos o Messias. E o Salvador, quando encontrou Natanael, disse que ele era um homem em quem não há dolo. Dolo é a intenção de fazer o erro, de cometer o erro. É a intenção de fazer o mal. Isso é o dolo. É a má intenção. Em Filipe não havia dolo. Em Natanael não havia dolo, disse o Salvador. E Natanael se tornou o 5º discípulo de Cristo. Todos esses discípulos foram chamados por ele. Isso é algo muito importante, porque às vezes nós podemos nos esquecer que todos aqueles que seguem o Salvador Jesus Cristo são escolhidos e chamados por ele. Ninguém segue Jesus Cristo ao acaso. Todos são chamados por ele. Nós somos chamados por ele, somos escolhidos por ele para cumprirmos a nossa missão, fazermos a nossa parte aqui nesta vida. E esse chamado vem dele para todos aqueles que cumpriram a sua missão na pré-existência. Falamos isso já no nosso encontro aqui, algumas semanas atrás. Todos vivemos numa pré-existência e a depender do que foi a nossa vida na pré-existência, é a nossa condição nessa vida. Nós não nascemos aqui do nada. Essa nossa vida aqui é uma continuação. E aqui recebemos a recompensa do que nós vivemos lá. Se você recebe o Evangelho de Cristo e você atende a esse chamado de maneira plena, é porque o seu espírito já reconhece isso de trás, lá do passado. É claro que o Evangelho de Cristo é pregado a todos, mas infelizmente não são todos que vão recebê-lo, que vão aceitá-lo. Aqueles que vão recebê-lo e que vão aceitá-lo são aqueles que o Salvador escolheu na pré-existência, de acordo com a ação de cada um na pré-existência. E aqui nós não podemos fazer julgamento sobre ninguém, nós estamos falando de aceitar nesta vida ou na próxima. Ninguém tem o poder de julgar ninguém. Ah, mas fulano não quis. Talvez aqui nessa vida você não sabe as pressões que essa pessoa viveu. Ninguém está no coração e na mente de ninguém. Só o Pai Celestial está. Só o Senhor Jesus Cristo está. Então, nós não sabemos. Por isso existe o trabalho vicário no templo. Senão, não precisaria. Para quê? Nós não sabemos. Então nós fazemos o trabalho vicário e deixa que o Pai apresente o Evangelho no devido tempo e julgue cada pessoa no devido tempo. Mas a nós que estamos aqui e ouvimos sobre o Evangelho de Cristo, nós precisamos segui-lo.
porque o convite dele é o mesmo: vem e vê, segue-me. Nós precisamos atender ao chamado dele. Nós precisamos fazer o que ele nos convidou a fazer. Esse é o convite dele para todos nós. E eles prosseguiram viagem e chegaram a Galileia. E ao chegar lá, Jesus e seus discípulos foram para uma festa de casamento em Caná. Caná é uma cidade, como eu já falei, vizinha a Nazaré. E a Escritura diz que eles foram convidados, diz assim, olha, foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eles não estavam lá de penetras, nem Jesus era o convidado e disse, mas eu trouxe uns amigos, não tem nada disso. Eles foram convidados para as bodas. Maria, a mãe de Jesus Cristo, estava ali, cuidando da alimentação da festa. A Escritura não deixa claro por que razão Maria estava tendo essa função ali, que é uma função muito importante na festa, em qualquer festa. E naquele tempo, talvez mais ainda. Talvez fosse uma festa de um parente muito próximo, de algum familiar direto deles, de Jesus e de Maria. Talvez a festa de um familiar distante até, não se sabe. Mas o que se sabe é que Maria não era uma convidada comum, era uma pessoa que tinha uma responsabilidade grande sobre a festa, e ela estava empenhada nisso, e isso não se dá essa responsabilidade para qualquer pessoa, tem que ser alguém de grande ligação e confiança dos anfitriões, que eram os noivos. E na festa, eles serviam vinho. O vinho que se servia naquela época era uma bebida de mesa, que era o fruto puro da uva. E era fraco, não era uma bebida forte, não tem adição de álcool. Hoje o vinho tem adição de álcool. Quando a gente fala a palavra vinho, a gente já remete a uma bebida alcoólica, não é? Mas não é o caso. Talvez o mais próximo que a gente tenha hoje disso seja aquele suco concentrado, quando você lê lá no rótulo, 100% suco de uva. Pronto, é aquilo ali. Que é uma bebida que qualquer pessoa pode tomar. Claro, se você for tomar demais aquilo, você vai terminar se embebedando pelo teor da fermentação ali, da própria uva, mas não é um embebedar como se você estivesse bebendo álcool, tomando álcool. Mas o fato é que aquele vinho era uma bebida assim, pura, servida aos convidados. Era a bebida que eles tinham normal, de uso normal ali naquela época, naquela região. Existiam bebidas alcoólicas, mas não é o caso do vinho. Ocorre que naquele momento, naquela festa, o vinho acabou. E isso era uma tragédia. Imagine hoje, você faz uma festa de casamento, convida seus convidados, familiares, amigos. É um momento especial, um casamento é único na vida, não é? E então, você faz uma festa dessa e no meio da festa você descobre que o suco, o refrigerante acabaram. Não tem mais o que beber. Tem água. Como é que faz? E ali, eles estavam em apuros. Maria é quem cuidava disso. Por que razão o vinho acabou? Não é explicado das Escrituras. Nós não sabemos. Mas o vinho acabou. E Maria, então, procurou seu filho, Jesus. Ela sabia dos poderes dele. E ela disse uma frase para ele muito simples, disse assim, eles não têm vinho. Eles quem? Os noivos. Os noivos são os anfitriões. Eles não têm vinho. É claro que ela queria que ele fizesse algo com seus poderes para resolver aquele problema. Mas Maria não tem poder sobre os poderes de Deus, os poderes de Cristo. Maria não tem poder sobre
não só o desejo, mas a ação de Jesus Cristo a respeito dos seus poderes. Embora boa parte do mundo cristão acredite que se você falar com Maria, o filho vai fazer, isso não é verdade. Ninguém pode dizer, não, pede para Maria que o filho atende. Não funciona assim. E o Salvador deixou isso muito claro ali. Maria tinha poder sobre ele como mãe terrena. E é mãe para ele para a eternidade inteira, é claro. Mas ele é o Deus dela. E ela não tem autoridade sobre ele como um Deus. E os poderes dele como um Deus não são poderes que ela tinha, ou que ela poderia sobre eles agir, determinar, faça isso ou faça aquilo, faça agora ou faça depois, salve essa pessoa ou salve aquela. Maria não tem esse poder. Se eu tenho um problema, eu oro ao Pai Celestial em nome de Cristo. Foi isso que ele ensinou. Eu não oro a mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Porque ninguém tem o poder de ouvir minha oração a não ser o Pai Celestial quando eu oro em nome de Jesus Cristo. Esse foi o ensinamento do Salvador Jesus Cristo. Mas naquele momento ali, era um momento terreno em que algo urgente precisava ser feito. E ninguém pensa que Maria agiu de maneira egoísta, querendo resolver o problema dela. Não é esse o ponto. Maria estava tentando resolver uma questão séria, de ordem social ali da família. Naquela época, se isso acontecesse, aquele casal ia ficar com um problema sério na sociedade deles ali por um longuíssimo tempo. Por gerações talvez fossem falar sobre o vinho que faltou. Maria estava tentando resolver. E a resposta na tradução inspirada da Bíblia de Jesus Cristo foi: mulher, que queres que eu faça por ti? Isso farei, porque ainda não é chegada a minha hora. E então Maria disse algo que aqui é chave para nós. Maria disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. E então Jesus Cristo deu a seguinte ordem aos servos. Tinha seis talhas. Talhas eram como jarros grandes. Um jarro desse podia caber de 70 a 100 litros de água ali, de líquido. Então era muita coisa. 6 podia ser até 600 litros. E ali os servos encheram. A Escritura diz que ele deu a ordem, né, para que enchessem as 6 talhas de pedra de água. E a Escritura diz o seguinte: encheram-nas até em cima. Ou como a gente fala hoje no popular, foi até a boca. Encheu até a boca as 6 talhas, os 6 jarros grandes. Não sei aqui se tem alguém aqui que já viu esses jarros de água grande. No interior era muito comum, né? Eu lembro que na casa do meu avô tinha um desse, né, de barro grande, que se colocava às vezes sementes, às vezes era água que se guardava mesmo, tipo um reservatório grande, cabia muita água ali. Esses tonéis enormes. E então Maria estava ali falando, pediu para eles fazerem tudo o que eles dissessem, o que ele dissesse para eles. E ele pediu isso: encha as 6 talhas de água.
E ali, então, ele operou o primeiro milagre. A Escritura não registra que ele mandou sair ninguém da sala, a Escritura não registra que ele queria ficar sozinho, a Escritura não registra uma palavra que ele tenha dito. Ele só disse, encha, e diz lá que eles encheram-nas até em cima. E a Escritura só diz que eles fizeram isso. E quando foram tirar a água, veio vinho. Nenhuma palavra dita, nenhum gesto feito. Ele fez uma transformação, uma transmutação dentro dos jarros. E a água se transformou em vinho. Agora, quero chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Antes, porém, temos aqui, alguém escreveu aqui, Adriana André Johnston, olá, seja bem-vinda. Jesus tinha um amor intenso pela mãe dele. Acredito que o carinho que havia entre eles era imensurável. Por isso Salvador a ouviu naquele momento. Com certeza, ele tinha um amor imenso pela mãe. Ele era um exemplo como filho. E ele a ouviu. Aquele era um casamento importante para ele e para ela, né? Porque, como eu disse, era certamente alguém de extrema proximidade e confiança pela posição de Maria naquela festa. E ele queria fazer bem àqueles noivos, com certeza. Não sabemos quem é, o relato omite quem são os noivos, mas ele queria fazer bem àqueles noivos. Não, veja, é o mesmo Cristo que havia dito a Satanás que não ia transformar pedras em pão para satisfazer a própria fome, mas agora estava transformando água em vinho para satisfazer uma necessidade não de alimento, porque ninguém ia morrer sem aquele vinho, ninguém ia morrer de fome, nem de sede sem aquele vinho, tinha água, mas satisfazer uma coisa, algo que era importante para aqueles noivos, para aqueles anfitriões. Então isso nos mostra que o poder dele foi usado, ele usou aquilo ali muito mais para ensinar os seus discípulos, porque foi algo muito restrito, do que pelo contexto do momento em si. Foi numa festa de casamento, poderia ter sido em outra ocasião, mas o propósito principal ali era ensinar, mostrar o seu poder àqueles discípulos que já criam nele, porque já o seguiram, mas é claro que precisavam ter sua fé aumentada, precisavam e ainda veriam muitos outros sinais. Então ele estava muito mais interessado em ajudar os seus discípulos, com certeza. Edjânio 503, parabéns, você está crescendo de graça em graça. O Salvador cresceu de graça em graça. Você está dizendo que eu estou crescendo de graça em graça e eu agradeço muito, meu amigo. Isso é o que todos nós precisamos fazer, crescer de graça em graça. O mesmo que aconteceu com o Salvador deve acontecer com cada um de nós. Nós devemos aprender cada vez mais e ao ensinarmos o Evangelho nós aprendemos muito e vamos crescendo de graça em graça nesta vida. É assim mesmo. Muito obrigado com todos. Johnny JPP, uma pergunta, as palavras ditas talvez tenham mais, não seria em relato. Existe possibilidade de casamento ser de Jesus Cristo? Muito bem, então são duas questões aqui. As palavras ditas talvez, o que ele quis dizer talvez aqui, o que você quis dizer, Johnny, é que talvez aconteceu mais coisas do que está no relato. Certamente aconteceu mais coisas do que está no relato. O relato foi muito sucinto. Não citou o nome dos noivos, né? Não citou qual a relação deles com a família de Jesus Cristo. Não citou detalhes do milagre. Mas, geralmente, os escrituristas, né, aqueles que escreveram, tanto os 4 evangelistas, quanto depois Pedro nas cartas dele, e outros apóstolos que escreveram também no Novo Testamento, e aqueles do Velho Testamento, também nenhum deles entrou em detalhes. Se nós olharmos para o livro de Mórmon e olharmos também para a Doutrina e Convênios, para o Grande Valor, nós encontramos muita informação, mas não encontramos tudo. Porque parte do que precisamos saber
deve vir pelo Espírito. Outra parte é porque nós não precisamos saber. Por alguma razão, talvez orientados pelo Espírito, esses escritores ocultaram certos detalhes, especialmente dos evangelistas ali, da vida de Jesus Cristo. Falamos na semana passada sobre os anos tantos que foram ocultos da vida de Cristo, que ninguém escreveu uma linha sobre ele, como é que foi a adolescência dele, o início da vida adulta, a infância. Tem muita gente que escreve, já falamos sobre isso, mas não está dito nada nas escrituras que nós conhecemos. Tiveram um certo cuidado, talvez para preservar mesmo, e para focar naquilo que de fato interessa. Então, o que nós não temos de relato hoje, talvez venhamos a ter no futuro, mas se não temos hoje, é porque certamente não é essencial para a nossa vida cristã hoje. Não é essencial para o que nós vamos aprender para a nossa salvação hoje. O que é essencial, nós temos e temos recebido dos profetas. Agora, parte do que não está dito e que nós precisamos saber é o que nós vamos aprender pelo Espírito. Aí refere-se à compreensão da doutrina, não dados históricos, mas a compreensão da doutrina. Agora, sobre a sua segunda pergunta, se existe a possibilidade do casamento ser de Jesus Cristo, nós não temos essa informação. A sua pergunta, se existe a possibilidade, eu digo que existe possibilidade de tudo, mas nós estamos nos atendo aqui para efeito dessas nossas conversas nas Escrituras, como eu disse antes, no que está escrito no livro de Jesus Cristo e do que está escrito nas Escrituras. E nem no livro do Elder Talmud, quanto nas Escrituras, tem essa informação. Então nós não vamos discutir esse ponto aqui. Se você me pergunta pessoalmente se acredita que Jesus Cristo pode ter sido casado, sim, eu acredito que sim. Por que eu tenho motivo para não acreditar nisso? Não tem nada dizendo que ele não foi. Também não tem dizendo que ele foi. Então eu não tenho razão para não acreditar. Mas eu não vou ficar especulando sobre algo que não está nas Escrituras. Nesse momento aqui, nosso trabalho a nossa conversa aqui é sobre o que está nas Escrituras e o que está no livro de Jesus Cristo. Tá? O Johnny também disse, só seria um parelho o casamento com a realidade que seria o princípio da salvação. Eu não entendi bem sua pergunta, John. Se você puder especificar melhor, explicar melhor, honestamente eu não entendi essa pergunta. O Francisco Eugênio Nogueira disse aqui, o contexto histórico é fundamental para entender as Escrituras, são detalhes que muitas vezes passamos por cima da leitura. Sim, Francisco Eugênio, se nós temos o dado histórico registrado ali, e nós passamos por cima, estamos cometendo um erro. Precisamos atentar para esses detalhes históricos que estão ali. Porém, isso é diferente de nós inferirmos sobre detalhes históricos que não estão escritos ali. Compreende? Então, por exemplo, vou citar um exemplo. 6 talhas de água, né? Talhas de pedra. Sabemos que a talha de pedra é um jarro grande e, pelos registros históricos, isso não está nas Escrituras, mas está de historiadores da época, essas talhas geralmente tinham entre 70 e 100 litros. Já falei essa informação. Então eu sei que pode ter entre 70 vezes 6 ou 100 vezes 6. Pode ser ao máximo de 600 litros ali, normalmente, pelo que está posto ali. Porém, isso é dado que eu tenho, um dado histórico, da leitura e aprendendo sobre a história do ambiente daquela época, eu sei. Mas aí, qualquer coisa além disso sobre essa parte, vai ser inferência minha. Ah, não, eram 600 com certeza. Eu posso dar essa certeza. Eu estou inferindo. Ah, as talhas de pedra também tinham isso, isso e isso. Ah, o Salvador fez uma oração ali. O Salvador enfiou a mão na água. Onde é que está escrito isso? Compreende? Isso é inferência. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que é realidade e com o que é inferência. Geralmente, nós erramos quando inferimos.
sem base. Precisamos ter base quando vamos fazer uma inferência, tá? Então isso é algo muito importante. Agora, eu disse a vocês, eu leio já mais comentários de vocês, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que o Johnny falou antes, o Vanderlei Dúlios disse, quase todas as escrituras são de forma interpretativa, de preferência pelo Espírito Santo. As escrituras têm muitas coisas que são interpretativas, não fosse isso, não teríamos tantas religiões, cada uma interpretando ao seu modo, mas na verdade só existe uma verdade, né? Na verdade só existe uma verdade, é ótimo, né? Só existe uma verdade, gente, só uma verdade, não existem duas verdades. Então, podem existir várias interpretações dessa verdade, mas a verdade é uma só, e a verdade é revelada pelo Espírito Santo, como você bem falou, Dúlios. Só o Espírito Santo nos diz qual é a verdade. O Espírito Santo não nos dá uma interpretação, ele nos dá a verdade. E quando sabemos a verdade pelo Espírito, precisamos seguir a verdade. Abandonar toda e qualquer interpretação paralela. O Johnny disse então, paralelo, como se fosse o casamento, foi uma situação para ver, tipo, Jesus está na festa. A leitura e os textos têm analogias que sejam pontos pela formalidade da salvação. Johnny, se eu entendi o que você quer dizer como é que o Salvador da humanidade, o Deus, estava em uma festa de casamento. Nós encaramos a salvação de como algo formal, temos a formalidade, temos mesmo. Nós temos a formalidade das ordenanças, dos convênios, a formalidade da doutrina. Tudo isso deve ser encarado de modo formal, de modo sério e respeitoso. Porém, não é desrespeitoso estarmos em uma festa. É um casamento. Ele estava ali num inferninho da vida, ali na baladinha da madrugada. Ele estava num casamento de pessoas muito próximas. Não tem problema nenhum estarmos em festas. Como não havia problema nenhum para o próprio Salvador estar numa festa de casamento. Isso não tira e não desrespeita a missão divina dele. Ninguém pensa que o Salvador Jesus Cristo era um sujeito de nariz empinado, de que eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não me envolvo com pessoas, não. Ele era uma pessoa, ele lidava com gente, ele se relacionava com as pessoas, ele ria, ele comia. Os fariseus disseram, né, que ele bebia e comia com as pessoas, né? Ele não era um monge que ficava recluso num mosteiro ali, numa vida contemplativa. Ele não era. Ele era uma pessoa que viveu a vida aqui como qualquer outra pessoa, com a diferença de que ele não cometia pecados. Ele era perfeito, mas ele viveu a vida, ele ia a festas, ele comia e ele vivia normalmente. E aí, seguindo aqui, eu disse que nós aprendemos uma coisa muito importante com esse momento, né, em que o Salvador, em que Maria diz ali aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Amigos, temos feito tudo quanto o Senhor nos diz? Temos feito tudo quanto Cristo requer de nós? Tudo quanto ele tem dito para nós fazermos? Aqueles servos prontamente encheram os jarros de água até a boca. Nós temos enchido a nossa vida de serviço, de bondade, de humildade, de gentileza, de devoção, de amor ao próximo, de amor a Deus, de estudo do Evangelho, até a boca.
Porque só assim, quando fizermos tudo o que ele nos disser, nós poderemos esperar pelo milagre da transformação da nossa vida. Precisamos fazer tudo o que ele nos diz, para que possamos ver o milagre acontecer. Quando ele transformou água em vinho, ele não quebrou uma lei da natureza. Ao contrário, ele seguiu uma lei maior, uma lei que nós não conhecemos hoje. A ciência vai dizer que ciência e religião não se misturam. A ciência não. A ciência não tem voz, não tem, né? Quem diz são algumas pessoas que se dizem ligadas à ciência. Dizem que quem segue a ciência não pode seguir a religião. Muita gente enche o peito hoje para dizer assim: eu sou pela ciência, como querendo dizer nas entrelinhas, sou contra a religião. Isso é uma tremenda de uma bobagem, porque religião e ciência vieram ambos do mesmo ser, do mesmo Deus. Todo conhecimento vem dele. Jesus Cristo não quebrou nenhuma regra de lei. Ele viveu uma lei superior. Naquele momento ele exerceu uma lei superior. Ele transformou ali uma estrutura molecular muito simples da água em uma mistura muito complexa de centenas de compostos químicos do vinho. Essa transformação se deu em obediência a uma lei. É possível fazer. Ele conhece essa lei, nós não. Ele tinha o poder para operar sobre essa lei, nós não. Agora, nós precisamos decidir. Estamos dispostos a fazer tudo o que Deus fala para fazermos? Alinhar nossa vontade com a vontade dele? Nós precisamos decidir isso. Precisamos tomar essa decisão. Se estamos prontos para fazer isso de maneira plena. Às vezes as coisas são tão simples. É orar todo dia. É estudar as escrituras todo dia. É jejuar com regularidade. Precisamos fazer essas coisas simples. E há pessoas com problemas grandes na sua vida e que não sabem como encontrar solução. E quando alguém aconselha para desenvolver a sua fé, para resolver essa solução, esse problema, para ter essa solução, você precisa estudar mais escrituras, precisa orar. Não, mas isso é importante, mas isso não vai me adiantar. Eu quero saber a solução para o meu problema, mas esse é o ponto. Nós precisamos buscar a solução para o nosso problema nas coisas pequenas e simples que o Salvador, tudo quanto ele vos disser, foi a frase de Maria. Coisas pequenas e simples. Às vezes nos preocupamos com coisas tão grandes, mas deixamos de prestar atenção nos detalhes, nas coisas miúdas do nosso dia a dia como cristãos. Todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente, nós decidimos a quem servimos. Se estamos colocando a água na talha da nossa vida até a boca, ou se estamos deixando lá embaixo, porque estamos ocupados demais com outras coisas. O Salvador Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Eu não sei se era mais fácil para ele transformar 100 litros ou 1 litro. Para mim, eu não consigo transformar uma gota de água em vinho. E eu acredito que 1 litro ou 100 litros não faz diferença. O processo é o mesmo para ele. Mas o ponto é que nós precisamos aprender é que ele pode transformar uma coisa em outra coisa totalmente diferente.
E ele não faz isso só com água e com vinho, não, gente. Ele pode fazer isso com meus problemas, com seus problemas, transformar os seus problemas em bênçãos. Sabe? Mostrar um aspecto positivo daquele desafio e realmente transformar aquela provação em algo que seja uma bênção na sua vida. E ele pode fazer isso com um problema e com todos os seus problemas, como Cristo podia fazer com 1 litro ou com 100 litros de vinho. Ele pode. Pense que ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode reverter um efeito do mal para se tornar em algo do bem na sua vida. Ele pode transformar seus erros em conhecimento. Ele pode transformar seus pecados em crescimento, em progresso. Ele não quer condenar você. Ele quer transformar você de água em vinho. Ele quer transformar você de quem você é para quem você deve ser, que é ser como Ele é. Mas para isso, tem que fazer tudo quanto Ele lhe mandar. Encher o jarro da sua vida até a boca, de obediência, de realização de ordenanças, de fazer convênios com Ele, de ter um relacionamento com Deus por meio de convênios, de trilhar o caminho do convênio de modo perseverante. Nós precisamos aprender isso. Tem mais comentários aqui. A Adriana André Johnston disse: temos que lembrar que Jesus era um homem também humano e um Deus. Ele teve amigos nessa vida e sua jornada terrena era para nos dar o exemplo. Exatamente, isso. Johnny, JPP, eu entendi a sua analogia do casamento com o sacramento, com o vinho e Cristo sendo noivo e a igreja noiva. Eu entendi a sua analogia, mas eu vou repetir. Nós estamos aqui estudando com base nos escritos do apóstolo Elder James E. Talmage e das escrituras sagradas. E não há em nenhum desses escritos, e não há em nenhum dos escritos oficiais da igreja, qualquer menção a que esse casamento seria o casamento de Jesus Cristo. E que essa seria uma analogia ao sacramento. Eu entendi essa analogia e eu já ouvi sobre essa analogia no passado. Eu não estou dizendo que não tenha sido o casamento dele. Se um dia isso for revelado, eu vou encarar com a máxima naturalidade, porque, como eu já disse antes, para mim Jesus Cristo sim pode ter sido casado. Porém, eu não vou especular sobre este assunto, porque não foi dado sabermos isso por nenhuma escritura e por nenhum profeta vivo dessa atual dispensação. Nenhum deles afirmou isso de modo categórico. Foi isso. Tá? Nós temos relatos de líderes que colocaram isso, mas por sua conta. Era um entendimento pessoal, não como doutrina para a igreja. Tá? Então isso é importante a gente saber separar o que é doutrina do que é opinião. E opinião por si só não edifica, doutrina salva. Então nós precisamos focar no que é doutrina. O que é doutrina? A doutrina do sacramento. Precisamos aprender sobre aquela doutrina. Qualquer coisa que nos desvie do foco daquela doutrina, por mais interessante que pareça, é só isso, desvio de foco. Então nós precisamos focar no que é a doutrina. Muito obrigado. Você disse ótimas lições. Hoje foi muito conhecido. Gratidão. Parabéns. Melhor conversa do sábado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por sua participação, de todos vocês. Eu quero prestar o meu testemunho de que se nós enchermos a nossa vida até em cima, como está na Escritura, até a boca, o jarro da nossa vida, com obediência aos mandamentos de Deus, Ele poderá nos transformar. Como Ele fez da água para o vinho, Ele pode nos transformar de quem somos para quem devemos ser. Testifico disso e agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém.